Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, os irmãos no culto presencial, também no culto online. O texto da leitura devocional no início deste culto, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Glória a Deus. Quero compartilhar com a igreja, especificamente no texto do versículo 5, onde o Senhor, por sua bondade, graça e misericórdia, vivificou uma palavra ao meu coração, a qual quero compartilhar com a igreja do Senhor nesta santa noite. Repriso a leitura do versículo de número 5, 2 Timóteo capítulo 4. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesse texto, fala-nos de um chamado à resistência. Algo que me tocou profundamente quanto a essa temática, o fato da recomendação do apóstolo Paulo. Recomendação a um jovem pastor, um jovem obreiro. E essa recomendação não diz respeito somente ao obreiro, mas diz respeito a cada crente, diz respeito à igreja do Senhor, a cada um de nós como ministros da nova aliança. Glória a Jesus. Um chamado à resistência. E o apóstolo, ele estava orientando a Timóteo quanto a essa realidade, em virtude do que lhe rodeava, do que lhe cercava naquele tempo. Eram dias sombrios. Se você ler um pouco dos versículos que li no início do culto, o apóstolo vai dizer e falar de um tempo em que as pessoas não suportavam a sã doutrina. Fala-nos dos falsos mestres que rodeavam toda a comunidade e que eles viviam conforme suas próprias cobiças, como diz o texto, e os seus ouvidos estavam obstruídos para absorver a verdade do evangelho como ele é. E ainda ele diz assim, e essas pessoas não somente isso, mas recusam-se em ouvir a verdade. Mas se nós abrirmos a nossa Bíblia, eu vou pedir para a mídia abrir e voltarmos até o capítulo 3. Aí nós teremos uma ideia ainda mais profunda, 2 Timóteo 3, os primeiros versículos, e aí o texto vai até o versículo 12, porque nos apresenta um quadro sombrio, e por incrível que pareça, que o cenário que Paulo pinta, ele já vem falando a Timóteo, e o advertindo, e o exortando, eu diria solenemente, mas dada a sua atribuição, Paulo foi muito enfático. Veja como diz o texto. A luz baixa um pouco para que eu possa ler melhor com os irmãos na terra. Mas você, veja que ele está se referindo a Timóteo. Mas você, Timóteo, precisa saber disto. E é incrível como isso é dirigido a nós, meus irmãos. Nós precisamos saber disto. Nos últimos dias, sobrevirão... Aqui está assim bem abafado, eles não tem nem coragem de dizer. Diga, meu, tempos difíceis, diga assim. Noutra tradução diz assim, dias trabalhosos. Mas Jesus já tinha advertido que o amor de muitos ia esfriar, que a iniquidade ia se multiplicar. Então você observa essa realidade. E aí vamos seguindo. E aí veja a questão das relações interpessoais, familiares, como é que as coisas vão caminhando. Porque haverá homens... Vejam só, eu não vou comentar o texto, porque senão a gente nem vai pregar a mensagem, mas preciso dar bem ênfase, porque haverá homens, e mulheres, é claro, amantes de si mesmo, avarentos,
Veja só essa relação. Ela é uma das mais completas do Novo Testamento em termos de tudo que é sombrio, negativo, profano, promíscuo, licencioso, maligno, iníquo. Veja o que diz o texto: avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, e a lista segue. Sem afeto natural, na tradução corrigida de sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Você quer uma crueldade maior? A pessoa tentando salvar a vida e outro querendo assaltar a casa da pessoa, assaltando o barco que está salvando a vida. Cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, pastor, a lista não termina, começou agora. Traidores, atrevidos, esse é um tipo terrível. Convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E a lista vai. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Noutra tradução, a eficácia dela. Fique longe também destes. Diga para quem está ao seu lado: fique longe desse pessoal. Paulo está dizendo a Timóteo: fica longe. Tem crente que fica perto, é amigo desse povo. Mas a lista continua, vamos em frente. Pois estes se encontram, entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e consegue cativar mulheres tolas. Está melhorando a luz. Sobrecarregadas de pecados, essas mulheres tolas são as nécias, que são levadas por todo tipo de desejos. E vai em frente, sobrou para as mulheres, mas a lista continua. Que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Esse é um dos perfis mais terríveis dos nossos dias. Gente que está sempre aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Gente que se acostumou com a igreja, que se acostumou com a palavra. E sábado Deus tem colocado a palavra no meu coração para os pastores, falando um pouco sobre o ministério centrado no Evangelho. E eu creio que nós vamos ter um encontro ainda mais forte. E aí ele vai falar do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses, a igreja diga comigo, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Eu vou parar aqui e depois você vai ler o restante do capítulo 3. Meus irmãos, não irão longe. Nós temos inúmeros testemunhos quanto a isso, de gente que não foi longe, até que tentou, que combateu contra a igreja, que combateu contra a liderança. Isso é terrível. Mas nós vamos aqui ao texto da palavra de Deus, porque ele nos empolga. Paulo sabia de tudo isso, meus irmãos, e ele recomendava amorosamente a Timóteo, seu discípulo mais chegado, e fazia recomendações, as quais ele vai complementando. Aqui ele começa no capítulo 2, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, porque viriam esses tempos, e na verdade estava chegando. Então, 2 Timóteo 4 e 5, o apóstolo Paulo, ele faz 4 recomendações. É incrível como esse texto tem esses desdobramentos tão claros, mas ao mesmo tempo tão grandiosos. Ele faz 4 recomendações que eu particularmente, e eu creio que os irmãos também, julgam importantíssimas para quem deseja ir longe. Glória a Deus.
Para quem deseja ir até o fim, glória a Deus. Para quem deseja um crescimento espiritual, maturidade cristã. Para quem imagina ou para quem deseja um crescimento integral, como aquele que é referido a Cristo, glória a Deus, cresce em estatura, em graça e cresce também em conhecimento. Então veja o texto, 2 Timóteo 4:5. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Aqui o Senhor trouxe ao meu coração o que eu chamo e apresento como um chamado à resistência. Seja sóbrio, sofra as aflições, resistência. Estou falando de resistência, meus irmãos. Quando falamos de resistência, estou falando de esforço, de força, de tenacidade. Isso aponta para coragem. Estamos falando simplesmente de tenacidade, ou a determinação do homem de resistir, ainda que tudo se quebre ou se perca. Não, nós estamos falando de uma resiliência da vontade própria do homem, da sua própria determinação, da determinação da sua individualidade ou do seu orgulho. Não estou falando de uma resiliência que ela é própria daqueles que confiam irrestritamente em Deus. É a resiliência que vem da fé. A igreja diga amém por isso. Então, meus irmãos, resistir, como ser sóbrio em um ambiente como que nós acabamos de revelar, ou que Paulo acabara de revelar a Timóteo. Em um tempo difícil, homens obstinados, sem afeição natural, irreconciliáveis, a mente maligna, amantes mais dos prazeres do que amantes do que de Deus, cruéis, obstinados, incontinentes. Isso aponta para pessoas sem limites, em que a licenciosidade ela campeia solta, se extravasa em todas as direções, principalmente no que diz respeito aos instintos da sexualidade humana, da lascívia, das concupiscências, dos desejos incontrolados da natureza carnal. E aqui o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com a igreja essas 4 recomendações do apóstolo, nos fazendo um chamado à resistência, a resistirmos. Então, o primeiro chamado à resistência, vamos avaliar um por um. Primeiro, seja sóbrio em todas as coisas. A igreja pode repetir comigo em alto e bom som? Seja sóbrio em todas as coisas. E a parte A do versículo 5. É um versículo com 4 mensagens poderosas. E a gente vai tentar resumir aqui. Então veja, esse texto na tradução, na NVI, diz assim: você, porém, Timóteo, refere-se a Timóteo, seja moderado. Veja que a questão da sobriedade, da moderação, como elas se completam, essas duas palavras, elas se diferenciam somente na forma como nos tocam, mas o sentido é praticamente o mesmo. Que a palavra sobriedade, no dicionário, ela fala sobre uma pessoa lúcida, que compreende bem, que expressa bem as suas ideias, e faz isso com clareza, e não somente isso, mas utiliza essas ideias de forma perfeitamente equilibrada, através das suas faculdades mentais. Isso é o que o dicionário fala sobre sobriedade. Mas a palavra sobriedade no original bíblico fala de lucidez também moral. E aí vem a palavra sóbrio no original, fala também sobre lucidez moral. Precisa muita lucidez moral para não enveredar no ambiente promíscuo que estava presente nos dias do apóstolo Paulo, enquanto ele ensinava a Timóteo. A gente pode ver isso claramente no capítulo 3 e em outros textos da palavra. Então Paulo dá instruções a Timóteo para que ele
fosse um obreiro aprovado, liderasse a igreja do Senhor e soubesse se portar, não somente como cristão, mas também enquanto líder na casa de Deus. Então é notável para mim, e eu creio para a igreja também, a preocupação do apóstolo Paulo quanto ao ensino da moderação e da estabilidade. A gente vê tantas esquisitices, a gente vê tantas coisas acontecendo ao nosso redor, e até mesmo nas comunidades cristãs por esse Brasil e esse mundo afora, que a gente observa assim, meu Deus, falta lucidez, falta sobriedade, falta equilíbrio, falta moderação. E todos nós sabemos muito bem disso. Mas a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ela depende de líderes, de homens e mulheres, depende de crentes também que sejam sóbrios, para que, principalmente a liderança, dê à igreja segurança. Uma igreja, meus irmãos, que é assistida por um líder onde falta sobriedade, ela não tem segurança. Você não sabe quando é que a pessoa vai ter um roupante, quando é que vai desabafar, quando é que vai fazer, como diz o cearense, chutar o pau da barraca, quando é que vai repreender publicamente, quando é que vai gritar, quando é que vai afrontar alguém publicamente. Eu nunca esqueci da história, eu estava nesse culto há uns 20 anos atrás, e uma criança corria, era a festa do aniversário do pastor, eu estava representando na convenção naquele dia, o pastor Bastos tinha me encarregado. E uma criança passava, e o pastor aniversariante, na festa, muita gente, muito presente, e aquela criança estava uma bênção, meus irmãos. Naquela época ninguém sabia dizer se era imperativo, se era autista ou não. Sabia que era um menino danado, como diz aqui no Ceará. E aquele menino estava uma bênção. Eu disse, meu Deus, quem é que segura essa criança? Aí o pastor perdeu a paciência. Meus irmãos, antes que o pastor continue, o diabo desse menino não tem pai, nem mãe. Um obreiro, pegue ele, pelo amor de Deus, e vai deixar na mãe. Aí o pai disse assim, tem sim senhor, o diabo é o senhor. Aí o tempo fechou, o aniversário ficou difícil, porque faltou sobriedade. Os irmãos estão entendendo o que é sobriedade? Tem pregadores que às vezes ele perde a paciência, porque falta sobriedade. E principalmente, irmãos, imagine um líder que dirige a igreja, o pastor Paulo, dizer assim, Timóteo, meu querido, você é novo, mas você precisa ser sóbrio, porque o negócio vai ficar difícil. Você precisa de lucidez, inclusive moral. Meus irmãos, e quando a igreja se sente seguro, porque há sobriedade, oh glória a Deus, isso também abre portas para que o nome do Senhor seja glorificado, glória a Deus. A igreja se sente segura para caminhar em um mundo em cujos valores, os valores da dignidade, da honra, os valores morais, os valores cristãos, os valores bíblicos estão sendo completamente trucidados, Isso é terrível. Então a igreja do Senhor, ela é preciosa, e tanto a igreja como a liderança precisa, com certeza, e quer isso para ela. Eu pelo menos almejo isso, ter um pastor que seja sóbrio, que seja moderado em suas ações. É complicado demais para a igreja quando quem está à frente, às vezes dirigindo um culto, às vezes um louvor, às vezes uma programação, precisa de alguém sóbrio para fazer isso. Sim ou não, meus irmãos? Até para recolher a oferta na casa do Senhor, precisa de alguém que seja sóbrio. Precisa isso. E que o Senhor nos ajude na nossa jornada, meus irmãos e minhas irmãs, nesses dias difíceis. Então é triste, por que não dizer lamentável, às vezes a gente tomar conhecimento de pessoas que perdem a graça, perde o elan, perde a compostura, perde a lucidez, perde a sobriedade, principalmente quando está no púlpito da igreja. Às vezes é um microfone, às vezes é um som, às vezes são algumas coisas que estão acontecendo, ou às vezes é um animal que entra assim, como no interior, eu vi várias vezes, você até em pleno culto e entra, porque não tem muro, não tem nada, nós estamos no sítio, e quando você olha, e é aquele sufoco para você pegar o que os irmãos do Ceará chamam de bacurim, um porco, uma coisa, às vezes um cão, um gato que passa, ou às vezes até
a galinha que pulou do galinheiro. Alguns irmãos do interior estão sabendo muito bem o que eu estou dizendo. Precisa sobriedade. Seja sóbrio, foi o conselho do apóstolo Paulo. O amor, disse o mesmo Paulo em 1 Coríntios, quando ele diz: eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente, no último versículo de 1 Coríntios 13, 12, que ele fala dos dons espirituais e também da unidade do corpo de Cristo. Ele termina o texto, capítulo 12, dizendo: vou mostrar um caminho mais excelente, é o caminho do amor. E abre toda aquela sessão com 16 definições sobre o amor. E uma delas ele diz assim: porque o amor não se exaspera, ou seja, não engrossa, não perde a calma. Porque quando você grita, você ofende. Quando você alega benefícios, você humilha. Quando você exige gratidão, você magoa. O amor não se exaspera. Mas você acha que é fácil? Tem pessoas que são difíceis de amar. Tem pessoas que dizem assim: eu vou fazer raiva até estourar. Não tem gente assim? É aquela índole obstinada. E Paulo diz: tenha calma, que tem uns irmãos que estão dentro da igreja, estão nas casas, ele está lá só para fazer raiva. Como os cearenses, os irmãos estão no sul, digam para mim, esse pastor Tom Zé, quando o senhor for contar as coisas do Ceará, o senhor traduza, que é para a gente entender. Aqui no Ceará tem uns que estão lá só para encher o saco. E não sai de jeito nenhum. A gente ora, Jesus pede, ajuda para ele pedir a carta. Mas ele não pede. Diz: não, vou ficar lá. Só para tribular. Aí Jesus tem que entrar em cena e dar muita graça a gente e sobriedade. Diga assim comigo: é um grande desafio ser sóbrio nesse tempo agora. Porque as pessoas não estão suportando a sua doutrina, os falsos mestres estão rodeando por todo lado. E, irmãos, uma coisa é certa: a sobriedade traz bênção. Vamos dizer para quem está ao nosso lado com alegria: a sobriedade traz bênçãos, meus irmãos. Pessoas de paz atrai pessoas de paz. Tenha calma, ama esse irmão nó cego, ou seja, difícil de amar. Seja sóbrio em todas as coisas. Trabalhe de trás das cortinas, nos bastidores. Pastor, mas quando é que eu vou ser reconhecido? Quem não aparece não é visto. Esse negócio é o provérbio do mundo. O provérbio da palavra de Deus é outro. Quer ser grande? Vá servir as mesas. Quer aparecer? Vai para o deserto. Cresce lá como João Batista. Não é assim que está escrito? Não? Teve no deserto. Paulo, antes de ser o Paulo que você conhece, foram 13 anos lá no deserto da Arábia. Até Barnabé encontrar com ele, para ele começar a ser alguma coisa. Aí quando ele chegou, ele disse: irmãos, quem pensar que é alguma coisa, ainda não é nada. Julgue os outros superior a vocês mesmos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ser sóbrio nesse tempo é se esconder atrás da cruz de Cristo com sobriedade, pregar o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Não se preocupe, porque Deus vai apresentar você. Glória a Deus. Davi estava escondido lá na malhada do rebanho, e de repente está lá o salmista dizendo, Salmo 89, versículo 20: achei Davi. Achou? Ele vai te achar, meu irmão. Tem irmão que você não apresentar num culto, ele já volta desviado, muda até de congregação. Tenha calma, que Deus está te vendo. Glória a Deus. Sobriedade, seja sóbrio. E eu cito o meu autor, eu não escondo que para mim é um profeta do século 20, morreu em 67, Aydon Wilson Toze, falando sobre sobriedade na liderança. E disse algo que sempre me tocou, e eu trago para a igreja a título de ilustração. Ele afirma o seguinte: a igreja pode repetir comigo, para ficar mais didático? 1, 2, 3. Enquanto a liderança espiritual não voltar a ser ocupada por homens que preferem a sobriedade, continuaremos a presenciar a constante deteriorização da qualidade do cristianismo, e possivelmente chegaremos ao ponto em que o Espírito Santo, entristecido, se retirará, como a glória de Deus se apartou do templo. Diga assim: misericórdia. E agora levante sua mão comigo e diga assim: eu recebo
o conselho de Paulo. Vou ser sóbrio. É fácil dizer. Você vai ser provado ainda hoje nessa palavra. Principalmente quem prega, meus irmãos. Sempre que você prega uma palavra desse naipe, se prepare para ser provado. E vocês estão ouvindo também. Glória a Deus. Quem se lembra de 1 Pedro 5:8? Sede sóbrios e vigiai. Por quê que é para ser sóbrio e vigiar? Porque o diabo, sejam sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, ele faz o quê? Ele anda em derredor, fazendo o quê? Bramando como o leão. Ele não é o leão, mas ele brama, ele faz bastante barulho, buscando a quem possa tragar. E veja o versículo 9, ao qual, diz o texto, toda a igreja pode ler comigo, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos no mundo. Chamada resistência. Resista. Meus irmãos, a segunda recomendação que para mim representa esse chamado à resistência: suporte as aflições. Noutra tradução diz assim: suporte o sofrimento. Suporte o sofrimento. É a parte B do versículo 5. Até quando a gente fala sobre sofrimento, os irmãos mexem até assim na cadeira. Mas o sofrimento, irmãos, ele faz parte da vida cristã. É um tema que eu acredito que nós deveríamos tratar nos nossos cursos de teologia. É um tema que nós deveríamos tratar sempre nas nossas reuniões, nos nossos treinamentos. Treinarmos uns aos outros nesta escola, é a escola do deserto. E na escola do deserto não são muitos os que se formam, nem os que se graduam. Muitos não vão longe ali. Mas ela é primordial, essa escola. Penso que se nós treinássemos uns aos outros, no tocante às experiências do deserto e meus sofrimentos e dores, aprenderíamos lições muito mais rápido do que costumamos a aprender, sabe, meus irmãos? Então, todo cristão, ele deve saber de antemão que o sofrimento faz parte da sua vida, como fez da vida de Cristo. Acompanhe-me nesta leitura, 2 Coríntios 1, 3-5. Eu preciso ler esse texto. Diz assim a palavra, para você ter uma ideia de como o sofrimento ele acompanha. Pastor, agora está difícil, eu vou ter que viver com Jesus. Com isso, Jesus não enganou ninguém. No mundo vocês terão, mas tenham, em outras palavras, vocês sejam sóbrios. Ele venceu, nós vamos vencer. Jesus não maquiou nada. O caminho é estreito, a porta é também. Mas veja, 2 Coríntios 1, 3-5. Benditos, esse texto é tão lindo, meus irmãos, é tão difícil ler um texto desse sem não parar 3, 4 vezes para comentar, mas eu vou tentar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta, é Ele, meus irmãos, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Eu vou parar aqui para você perguntar ao irmão que está ao seu lado: tem tribulação aí? Os irmãos acham a graça. Ó, o povo crente, glória a Deus. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Glória a Deus.
Quando nós assumimos o compromisso de servir a causa de Cristo, meus irmãos, nós também nos tornamos participantes do seu sofrimento. Nós pregamos uma mensagem inteira somente sobre isso no livro de Pedro, eu acredito que até recentemente. Veja Filipenses 1:29, o texto diz assim: porque a vós vos foi concedido, Filipenses 1:29, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Isso me remete a um texto escrito do coração há muito tempo, no 2 Timóteo mesmo, o 2 Timóteo 3:12, se não me engano, que diz assim: olha, todos que querem viver piedosamente, piamente, vão sofrer perseguições. O seu HD não rodou errado, é isso mesmo. E eu lembro também de Atos 9:6, quando o Senhor manda o Zacarias lá na casa onde estava Paulo, e disse: olha, eu te mostrarei o que é padecer pelo meu nome. Você vai ver, Paulo, você perseguia, você levava o sofrimento, você vai ver como sofrer por mim vai ser diferente. Então o crente em Jesus, ele não deve motivar o sofrimento, seja a quem quer que seja, ou em qualquer circunstância ou situação. Antes ele deve suportá-lo por devoção a Cristo. A igreja diga amém por isso. É o que Pedro vai chamar na sua primeira epístola 4:19 do sofrimento segundo a vontade de Deus. Isso é muito lindo. Veja o que diz 1 Pedro 4:19: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. O sofrimento faz parte da nossa vida, meus irmãos, da vida da igreja, por duas razões básicas. Primeira razão, nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo. Está aqui o texto de 1 Pedro 4:12-16. Também eu anoto 2 Coríntios 1:5. Bem que eu gostaria de me deter em todos esses textos, mas eu faço referência a 1 de Pedro 4:12, principalmente o versículo 12, que é muito querido, é muito no meu coração. Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Que o sofrimento às vezes é uma coisa muito estranha, você não consegue entender, porque as pessoas sofrem, porque você está passando isso, porque você está passando aquilo outro, porque que pensamentos às vezes obscuros e até licenciosos vêm à sua mente enquanto você está ajoelhado para orar, e porque tantas coisas às vezes lhe cercam, negativas, e que lhe comprime, lhe pressiona, lhe entristece, lhe desestabiliza, mas não rouba a sua fé, porque você não pode estranhar isso. Diga comigo assim, levantando a sua mão, para não dizer para o irmão, é muito complicado, diga assim: é a coisa estranha. Essa coisa estranha alcançou Jacó, alcançou Abraão, alcançou Moisés, ele quebrou foi as tábuas. Na hora que era para falar, ele bateu. Alcançou tantos homens de Deus no passado e no presente, e vem ao nosso encontro, não tenha dúvida, mas nós não vamos estranhar a ardente prova que há de vir sobre nós para nos tentar, como se essa coisa estranha nos acontecesse. Maior é Deus, ainda que o teu coração te condene, diz o texto, maior é Deus. Então, meus irmãos, para um contínuo crescimento na fé, também ministerial, nós não podemos ignorar a questão do sofrimento. Veja 2 Coríntios 1:8, e aqui é um texto precioso que o Senhor me fez lembrar. Estamos aqui na carta da tristeza. Então a carta da tristeza fala muito sobre sofrimento. Veja como ela é incrível. 2 Coríntios 1:8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Então Paulo afirma aqui que a tribulação às vezes é maior do que as nossas forças. Veja o versículo 8, a parte C do versículo de 2 Coríntios 1:8, ele diz assim: a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Há um chamado de Deus aqui para os meus irmãos, a resistência. Tem hora que a situação é desesperadora, tem hora que você olha assim, meu Deus, não tem como sair, eu não sei mais o que eu vou fazer. Agora você imagina os nossos irmãos no sul do país, meu Deus, e agora? Porque não tem mais casa, porque eu perdi tudo, como é que eu vou recomeçar? Logo agora que já é a terceira enchente, que eu já tinha reconstruído e agora tem que fazer tudo de novo.
novo, mas há um chamado à resistência. Glória a Deus. Deus nos chama à resistência. Você está a ponto de desesperar da própria vida, mas o teu Deus é maior do que o teu desespero e diz: tenha calma. A igreja levanta as mãos para abençoar quem está em meio a esses momentos terríveis. Diga comigo: o Senhor é contigo. Não te desespere, não te desanima, não é o fim, é o começo de uma nova e maravilhosa etapa na tua jornada. A igreja diz comigo: em nome de Jesus, nós abençoamos a sua vida. Dê uma maior glória a Deus que você puder para os irmãos que estão nos ouvindo ao longe. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus, porque no meio do sofrimento aplaudir é difícil, mas a gente consegue. Isso é um chamado à resistência, meus irmãos. Oh, glória a Deus. 2 Coríntios 1:7, o versículo anterior é muito lindo. Veja o que diz o texto, meus irmãos. Porque Paulo vai falar aqui que o sofrimento, ele acaba aperfeiçoando a nossa fé. Veja o que diz 2 Coríntios 1:7. Sabendo que sois participantes do sofrimento, foi o que eu disse da primeira razão. A gente é participante do sofrimento. Sabendo que se vocês são participantes do sofrimento do Senhor, assim o serei também, não dá consolação. A segunda razão porque nós nos tornamos participantes do sofrimento ou das aflições, é que nós nos tornamos participantes das aflições do Evangelho. Olha que texto lindo, meus irmãos. 2 Timóteo 1:8. Portanto, aí Paulo recomendando a Timóteo. Veja que nós estamos no começo da epístola, da segunda epístola. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, a igreja diz comigo, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ninguém suporta as aflições do Evangelho sem estar fortalecido pelo poder de Deus. Meus irmãos, vocês sabem o que é, glória a Deus. Eu posso falar um pouco sobre isso. As aflições do Evangelho, da jornada de fé, elas são terríveis. E você só suporta com o poder de Deus agindo no seu coração. Isso nos remete para Efésios 3:16, para que segundo a riqueza da sua glória, ou seja, da sua presença em nós, sejais fortalecidos, noutra tradução diz, corroborados com poder, mediante o Espírito Santo, aonde? No homem interior. Oh, glória a Deus, isso é muito maravilhoso. Então, suportar as aflições, o sofrimento faz parte da vida do crente, do cristão. Suporte as aflições do espírito, suporte as aflições da alma, suporta as aflições do corpo, suporta as aflições do dia a dia, do cotidiano, suporta as aflições que vêm da tua natureza carnal e humana, dos teus impulsos, dos teus sentimentos, das tuas emoções, das tuas fraquezas, das tuas dores, das tuas debilidades. Suporta, resiste em nome de Jesus, porque há um chamado à resistência hoje em nome do Senhor. Paulo disse assim, veja, irmãos, como é lindo. Eu estou no livro de 2 Timóteo praticamente todo. Veja o capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos. Ele disse assim: faça isso como um bom soldado de Cristo, porque se não for um bom soldado, você não suporta. Para suportar as suas dores, o seu sofrimento é difícil, imagine para suportar com os outros. Mas Paulo disse assim: me ajude, meu amigo, que eu estou na prova. Suporte comigo, não desespere não. Então todo discípulo de Cristo, principalmente aqueles que são candidatos à liderança, deve saber que a sua vocação é aperfeiçoada pelo sofrimento. Jesus fala isso, o escritor aos Hebreus fala sobre isso, que ele foi aperfeiçoado, glória a Deus, pelo sofrimento, glória a Deus. Então eu quero apresentar à igreja do Senhor, estou fazendo isso aqui, um chamado à resistência. Seja sóbrio, suporte as aflições, dedique-se mais, resista, vá em frente, não recue, não pare em nome de Jesus.
sujeite aos sacrifícios que se colocam diante de você, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Eu não estou falando, meus irmãos, como já disse, daquela resistência que provém da natureza humana, da vontade própria, do orgulho, mas da resistência que provém da fé. Glória a Deus. Terceira recomendação, e já estamos nos encaminhando para o final. Faça o trabalho de um evangelista. Então a primeira, seja sóbrio, suporte as aflições, e agora faça o trabalho de um evangelista. Pastor, mas não sou nem evangelista. Eu não estou falando somente para quem é consagrado ao ministério de evangelista, não. Estou falando para todo crente que tem um chamado para evangelizar. Era isso que Paulo está dizendo. Timóteo, você ainda é jovem, meu amigo, mas você vai fazer um trabalho de um evangelista. Faça o trabalho do evangelista. Veja como diz o texto. Faça o trabalho de um evangelista. E o que é isso, pastor? É você ter como prioridade a proclamação do evangelho, priorizar a ação evangelizadora da igreja do Senhor Jesus, é também levar a igreja a ter um constante interesse pela proclamação da palavra, é falar o que nós estamos falando ultimamente aqui, do evangelho que nós conhecemos, vivemos e pregamos. Aí voltamos agora ao texto da leitura devocional neste culto, de 2 Timóteo 4, 1 e 2, veja o que diz o texto. Paulo está aqui concitando, exortando com muito amor, mas solenemente a Timóteo, dizendo o seguinte, falando sobre a fidelidade dele à pregação, e ele diz assim, diante de Deus, Timóteo, diante de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, olha como Paulo começa essa recomendação, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, a manifestação do Senhor, e pelo seu reino aqui na terra. Peço a você, olha como é que Paulo pede, peço a você com insistência. Enquanto o texto vai aí para a tela, 2 Timóteo 4, 1 e 2. Peço a você com insistência. Era um pedido veemente. Versículo 2. O que é que ele estava pedindo? Fazer a obra de um evangelista. A igreja lê comigo, versículo 2. Eu peço que você, Timóteo, pregue a palavra, faça o quê? Insista, pregue, vai insistindo, vai pregando. Quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência. Vai com sobriedade. Os irmãos estão entendendo? Seja sóbrio. É aí onde ele vai concluir. Com toda paciência e o que mais? E doutrina. Com aqueles roupantes de pregador que não é sóbrio, que é só dando ordem, só dando lapada, e ainda tem os irmãos mais atribulados e imaturos. Manda mais, Jesus. Ele está apanhando de graça. Ou coisa ruim apanhar sem saber porque está apanhando. Mas, e a ignorância, os irmãos, quer mais o que, irmão? Isso é uma tristeza. É claro aqui que Paulo, meus irmãos, ele estava confiando a pregação da palavra a um jovem obreiro. Mas sabe como é que esse obreiro, sabe o perfil desse obreiro? Aí você precisava ler 1 Timóteo. Mas deixa eu ler para a igreja 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Olha como é lindo. Olha um pouco do perfil espiritual de Timóteo, da robustez. Veja o que é que Paulo está dizendo dele, né? Confiando. A quem é que Paulo estava confiando o ensino da pregação? Não é todo mundo, não é só porque você é sóbrio que você prega. Mas veja o que ele está dizendo. Ele era bem nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que seguia. Vamos ler 1 Timóteo 4 e o versículo 6, 4 e 6. 1 Timóteo 4 e 6, 4 e 16. É um texto tão lindo também. Mas veja o que diz o texto. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, como? Criado com as palavras da fé, no outro texto diz, da verdade, e da boa doutrina que tens.
A igreja está entendendo muito bem. Meus irmãos, me chama muita atenção agora o último conselho que o apóstolo dá. Ele diz: sede sóbrio, suporta as aflições, faz a obra de um evangelista. E ele termina dizendo assim: Timóteo, cumpra plenamente o seu ministério. Aí a parte D do versículo 5 de 2 Timóteo 4. Cumpra plenamente o seu ministério. E aí é uma palavra tão linda aqui, a gente conclui, os músicos já vão chegando. Essa recomendação, irmãos, para mim resume o que o Espírito Santo trouxe no meu coração, de um chamado à resistência. Cumprir plenamente o ministério é continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como diz 2 Pedro 3:18. É não ficar aquém do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida espiritual, para a sua vida ministerial. Cumprir plenamente o seu ministério. Eu estou falando aqui, meus irmãos, de vocação, de chamado, que envolve uma vida consagrada, uma disposição firme para tomar a cruz e seguir a Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, à luta, às pressões dos dias e dos tempos que nós estamos vivendo. A igreja está entendendo? Diz mais um amém para Jesus. Cumprir plenamente o ministério é você proclamar o evangelho do Senhor Jesus e ao mesmo tempo ser uma inspiração quanto à sobriedade no exercício da sua vida cristã cotidiana, do seu ministério, na sua jornada de fé. Cumprir plenamente o ministério é você redescobrir nas Escrituras o real significado do que seja igreja, o que é adoração, o que é vocação ministerial. Nós estamos fazendo isso, meus irmãos. O evangelho que nós conhecemos, que nós estamos vivendo, que nós pregamos. Quero convidar a igreja para ficar em pé. Nós vamos cantar um hino. Depois meu amigo Eliezer Cândido está conosco, vai louvar a Deus com o hino. E nós vamos servir ao Senhor com uma oferta especial. Eu digo depois, irmãos, para que é o motivo. Mas agora, quem ouviu esta palavra e foi ministrada ao seu coração? Meus irmãos, uma das coisas mais lindas quando a gente ouve a palavra de Deus é quando você permite que ela ministre ao seu coração. Em vez de você ouvi-la com um senso crítico ou uma outra disposição, o que faz a diferença é quando você permite que a palavra toque o seu coração. E eu oro ao Senhor para que esta noite, esta palavra tenha tocado os corações, e que esses corações estejam fortalecidos para resistir. Há um chamado à resistência nesses últimos tempos. Quantos foram ministrados aos seus corações? Que o Senhor te abençoe, aqui, aonde você estiver. Mas vamos ler todos juntos, na igreja, no culto presencial, no culto online, uma conclusão tão breve que escrevemos, e eu sempre vou fazendo assim. Tem dias que a gente não faz, mas hoje, mais uma vez, eu quero convidar a igreja para lermos juntos essa conclusão. Eu vou contar até 3, vamos fazer um lindo coral. 1, 2, 3... Não esqueçam, há um chamado à resistência. Sejam sóbrios, resistam às aflições do caminho, façam efetivamente a obra de um evangelista, proclamem o evangelho, por fim, cumpram plenamente o ministério que receberam do Senhor. Quem recebe esta palavra, dá o maior glória a Deus que puder para Jesus.